A literatura brasileira é algo que todos devem conhecer, muito por conta dos temas tratados, porque conhecendo a literatura brasileira a gente conhece o imaginário brasileiro ao longo desses 200 anos aí de Brasil livre, né? E mais do que isso, quando a gente fala que quer conhecer o Brasil, que gosta do Brasil, ou enfim, esse é o país que a gente vive. Então, quem não conhece a literatura do seu país, não conhece nada sobre ele. E literatura eu estou falando de modo amplo aqui, não somente literatura de ficção, mas a poesia, enfim, as ideias que circulam. Então, muita gente fala sobre patriotismo e coisas do tipo, mas se você pergunta para essas pessoas quais são os grandes autores da literatura, eles não vão saber, na maioria das vezes, né? Eles não vão ter lido, eles não se importam. A maioria dos que se dizem patriotas são mais de um jeito meio fetichista do que propriamente patriota, né? Patriota era o Policarpo Quaresma, que conhecia toda a literatura brasileira, conhecia tudo de Brasil, né? Mas enfim, hoje, eu digo isso porque hoje a gente vai falar sobre um livro da literatura brasileira. Um livro do final do romantismo brasileiro, o que é conhecido como romantismo regionalista, que é esse livrinho aqui, Inocência. E nada de me zoarem sobre a edição que eu estou usando para mostrar, que essa edição também achei a capa muito feia, apesar da, da moça não ser feia, mas a capa no geral ficou muito feia, parecendo aqueles pornôs dos anos 80. E também a edição dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Geralmente esse livro tem de 250 a 300 páginas, depende da edição. Esse aqui tem 100 páginas, por quê? Olha só o jeito que é. Cada página corresponderia a 2 páginas, 2 ou 3, dependendo da edição, né? A fonte é bem pequenininha. Isso daqui se chama Economia de Espaço. A editora quis fazer um livro fininho para vender mais barato. Mas enfim, quando se trata de literatura brasileira, a edição não é tão importante. Por quê? Porque o texto está na sua integralidade, né? O texto não muda. Traduções sim, traduções é importante a gente ver a edição, ver quem é o tradutor e tudo mais, né? Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse livro e já respondendo a pergunta do título, sim, ele vale a pena ser lido. E eu vou tentar provar o porquê. Bom, eu já vou logo avisando que esse vídeo contém spoiler. Eu vou contar o que acontece no livro, porque eu acho que vai fazer parte da análise, né? Então, já avisando, né? Esse romance e Inocência, ele faz parte, classicamente, né, como é denominado os períodos da literatura brasileira, como romantismo regionalista. Apesar de que ele está na transição entre romantismo e realismo. Isso dá para se perceber muito no livro. Apesar de que ele tem muito... o tema central do livro é um tema romântico, classicamente romântico, que foi explorado pelo romantismo brasileiro à exaustão, que é pegar a fórmula shakespeariana, pegar o Romeu e Julieta e trabalhar isso. Só, claro, né? Claro, sem a genialidade de Shakespeare. Então, nos livros românticos sempre vai ter esses amores impossíveis que não se realizam em vida, em que um dos dois, dos dois do casal, ou os dois acabam morrendo. Então, o amor que não se realiza nesse baixo mundo, nesse mundo de corrupção, mas sim num plano superior. Num plano, seja no paraíso, seja no mundo das ideias, seja onde for. Somente depois da morte, num plano superior, é que finalmente esse amor iria se realizar. Porque esse amor é tão puro, tão
tão perfeito que ele não cabe nesse mundo. Por não caber nesse mundo, então os amados, ou um dos amados, tem que morrer. Essa é basicamente a fórmula, né? Que é também a fórmula desse livro. Apesar de que, durante a construção da história, dá para perceber que o Visconde de Toné, ele começa a usar pelo menos em germe ali, elementos que depois vai ser utilizado no realismo brasileiro, né? Principalmente de maneira quase perfeita pelo Machado de Assis. Mas a história, qual é a história? A história se passa no interior do Mato Grosso, no sertão do Mato Grosso, e tem ali um viajante, um tal de Cirino, que ele é, por formação, farmacêutico, mas por conta da precariedade do lugar, de não ter ninguém que cuide da saúde das pessoas, ele é tratado como médico, como doutor. E ele não desmente isso. Ele é tratado como doutor, então ele é doutor, né? Já começa uma falsidade interior aí, né? Uma falsidade pros outros, né? Talvez o Cirino quisesse ser alguém maior do que ele realmente o é, né? E essa falsidade interior é característica do realismo brasileiro. Os personagens no realismo brasileiro são esses pequenos falsários, né? Mas enfim, ali na sua viagem ele está ali no sertão do Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, ele encontra o mineiro, que é o senhor Pereira, né? E o senhor Pereira fala da sua filha, né, que está doente, e ele vai até a casa do Pereira para ver a filha doente. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher, segundo a visão do Cirino, uma mulher deslumbrante, uma mulher muito bonita. Mas está convalescendo, ninguém sabe direito o que ela tem, ela está ali na cama, e o Cirino começa a tratar dela, e ele acaba se estabelecendo ali na casa do Sr. Pereira, né? Mas nesse meio do caminho também aparece um outro viajante, o Meyer. Ele é um alemão que está aqui no Brasil para pegar insetos, porque ele é um cientista que vai coletando espécimes de insetos para levar para a Alemanha, para o país dele, e para ser estudado e tudo mais, né? Então ele acaba também, junto com o criado dele, se estabelecendo ali na casa do Pereira, né? E toda essa história, só para também contextualizar, se passa durante o Brasil Império, lá ali por 1640, 1650, nesse período, no auge do Brasil Império, né? Então você imagina a precariedade que era o interior do Mato Grosso, né? E o Meyer também acaba vendo a inocência, essa mulher deslumbrante, porém tá lá de cama, doente, e ela começa a melhorar, começa a sair do quarto, e o Meyer acha ela lindíssima, lindíssima. Ele até acaba falando isso pro pai dela, o Pereira, que fica indignado, porque a inocência está prometida já para um outro homem, um homem ali do sertão do Mato Grosso, um tal de Manecão. E o Pereira fica transtornado com isso. Isso daí é algo desonroso para ele, um homem ficar cortejando uma mulher que está praticamente casada, segundo ele, né? Mas enfim, o Meyer, ele tem uma admiração profunda pela inocência, pela beleza dela, e ele até coloca o nome de uma borboleta ali, que ele descobre, que não tem nome para ele, é a primeira vez que ele descobre aquilo lá, o nome de Inocência, em homenagem à moça, né? Porque ele fala que é uma borboleta muito bonita e tal. Enfim. Mas o Meyer faz a sua pesquisa, fica ali na casa do Pereira por uns 2 meses, mais ou menos, e vai embora. Vai embora. Até tem uma cena tipicamente romântica,
ele para se despedir ele chora, enfim, fica todo comovido, fala que tem eles como amigos, tanto o Pereira quanto o Cirino também, né? E vai embora. E nesse meio tempo também, que tava o Meyer ali na casa, o Cirino vai se aproximando da Inocência, porque ele que tinha o cuidado mais íntimo, né? Ele que dava os remédios e tal, para Inocência. E ele vai se apaixonando cada vez mais por ela. E ele vai percebendo também que ela se apaixona por ele. Então, conforme a Inocência vai melhorando da sua doença, eles vão tendo encontros noturnos, simplesmente para, digamos assim, falar do amor de um pro outro, sabe? Isso é muito romantismo, né? Falar do amor de um pro outro, como eles se amam, como a vida é injusta, porque a Inocência está prometida pro Manecão. E eles ficam armando um jeito de, não, a gente tem que dar um jeito nisso, conversar com alguém, para acabar com esse casamento, porque a Inocência fala, eu amo você, e o Cirino, eu também te amo, tudo mais. E aí eles têm uma ideia do Cirine conversar com o padrinho dela, que ficava na cidade mais próxima, né? E o Cirine inventa uma desculpa pro Pereira e vai para buscar conversar com esse padrinho para ver se ele consegue interceder por eles, né? E nisso, quando o Cirino tá fora atrás desse padrinho, o Manecão chega na casa. Finalmente a gente conhece bem pro final do livro ali o Manecão, a figura do Manecão, né? E quando o Manecão chega, enfim, é uma decepção total, porque a Inocência está completamente apaixonada pelo Cirino. Ela finge que volta a ficar doente e não quer ver o Manecão de jeito nenhum, fica só no quarto. Mas quando ela finalmente é obrigada a sair do quarto, o pai dela é até brutal com ela. Fala, se você não sair desse quarto, eu vou te matar, ouviu? Eu prefiro ver uma mulher morta, a minha filha morta, a ter o meu nome desonrado. Porque eu prometi, eu dei a sua mão em casamento pro Manecão. Depois a gente vai falar sobre essa característica brutal, né, do pai da Inocência e também do Manecão, né? Ele também é igual o pai da Inocência. E, enfim, aí finalmente a Inocência acaba saindo do quarto, chega ali numa hora que tá todo mundo sentado à mesa, né? E a Inocência, ela é totalmente debochada com o Manecão. E ela fala que ela não quer casar com ele. Quando ele fala, não, a gente vai se casar, tudo, ela fala, não quero. Eu não quero me casar com você. Eu amo outro homem. Eu não quero, não quero, não quero. E aí o pai dela, de uma violência extrema, empurra ela na parede. E quando ele ia, aí ela cai, ela é uma mulher muito frágil, né? Ela cai meio desacordada ali. O pai dela ia pra pisotear ela, fazer alguma coisa, mas ele para e ele fica muito triste, muito condoído com aquilo, né? Tanto de estar fazendo um mal extremo para a filha, quanto da filha estar desonrando ele, né? Na visão dele, né? Do Pereira, né? E aí ele fala, quem que fez isso com você? Deve ter sido aquele Meyer, você deve estar apaixonado por ele e tal, né? Mas aí tem um criado que ficava sempre com a Inocência, que é um criadinho, é um anão que ele é mudo e ele só se comunica com gesto, com alguns sons que ele faz com a boca, mas ele não sabe falar. E aí ele tenta se comunicar ali com o Pereira, falando que ele viu tudo. Aí o Pereira consegue decifrar o que ele está tentando falar, que viu tudo e que não foi o Meyer. O culpado de tudo foi o Cirino, que ela está apaixonada pelo Cirino. Então o Manecão fala, eu vou atrás desse Cirino e vou matar ele. E vai o Manecão atrás do Cirino. Nisso o Cirino tem uns capítulos dele conversando lá com o padrinho, tentando resolver a situação. Ele não consegue, ele tá ali na cidade, né? Ainda. O padrinho prometeu que ia dar uma resolução pro caso, ia decidir o que ele ia fazer, né? Se ele ia interceder ou não pelo casal.
Em 3 dias ele tá ali esperando e nisso ele tem um encontro com o manecão. Porque o manecão vai até a cidade onde ele tá e encontra com ele. Encontra com ele ali na estrada, na verdade, né? Eles não estão bem na cidade, estão na estrada ali próxima. E aí eles têm uma fatídica conversa, né? E o manecão puxa uma arma e dá um tiro no peito do Cirino. Nisso o Cirino cai, começa a amaldiçoar o manecão, mas de repente ele para de amaldiçoar e fala: Não, eu não posso morrer assim. E ele fala algo. Esse diálogo final, essa parte final é incrível, é muito boa mesmo. Eu achei muito boa. Ele tem esse. Como se fosse uma mudança de mente repentina e fala: Não, eu não posso morrer assim, eu te perdoo, manecão. Eu perdoo você e eu quero morrer com o meu coração limpo. E nisso o manecão vai embora e o padrinho acaba encontrando o Cirino ali no beira da estrada e fala, conversa com ele, né? E aí ele até pergunta: Quem fez isso com você? Quem fez isso? Foi o manecão? Ele fala: Não, não, não foi ninguém, não foi ninguém. E ele acaba morrendo ali na estrada, né? E esse é praticamente o final do livro, né? Tem um pequeno trecho no final que fala também que a Inocência, depois de certo tempo, ela se casou com o manecão, mas ela morreu. Provavelmente ela deve ter adoecido de novo, né? E acabou morrendo por conta dessa doença misteriosa que ninguém sabe o que ela tinha, né? E esse é o desfecho do livro. Como dá para perceber, é uma história muito simples, é uma história que não tem muita complexidade, que é um romance ali no interior do Mato Grosso que não consegue se realizar. Isso daí é classicamente romântico. É o clássico do romantismo, né? Mas essa história, ela tem... O que eu acho melhor dela são os diálogos. Os diálogos dela é algo delicioso. E por quê? Porque o Visconde de Toné, ele passou um tempo, na biografia dele, né? Ele passou um tempo no Exército Brasileiro, ele trabalhou, se não me engano, como engenheiro durante a Guerra do Paraguai. E ele ficou justamente ali no interior do Mato Grosso. Então, ele pegou o linguajar daquelas pessoas. Então, nos diálogos, dá pra... É a linguagem do povo que morava ali naquela época. Então, isso é muito... Dá um toque de realismo muito grande no romance. Por isso que ele é o interposto, ou a transição entre o romantismo e o realismo. E o próprio Cirino, né? Que ele não é um clássico herói romântico. Ele não é um sujeito forte, ele é um sujeito fraco. Ele é um sujeito que não tem a força de, por exemplo, matar pela sua amada. Ele se deixa morrer. Porque ele não... Um sujeito como o manecão, que é um sujeito bruto, um sujeito mais forte, ele não consegue, ele nem enfrenta o manecão. Ele não tem força para isso. Então ele, ao mesmo tempo que ele é um herói romântico, ele tem características do herói no realismo, que é um sujeito mais fraco, um sujeito mais que sofre o peso das circunstâncias da realidade. Esse é o clássico do realismo brasileiro, né? Não são todos assim, mas em geral é assim, né? Os heróis do realismo, né? Mas eu acho que o diálogo final, nossa, ele é muito bom. Eu acho que essa parte final do Cirino, eu não esperava por isso. Eu não esperava que ele falasse: Nossa, eu te perdoo, coisa do tipo. Eu acho que isso ficou muito bom mesmo no livro. E eu acho que só por isso, só por essa cena final, já vale a pena ler esse livro. Já vale a pena. O livro tem muitos diálogos no livro, então se torna um livro muito dinâmico, muito rápido de ler, né? Mas os diálogos também são muito bons. A construção da narrativa, ela é bem simples. Ela não é nada de genial, nem nada do tipo. É uma fórmula simples que ele usou.
Mas ele usa, é bem feita, a história é bem feita, apesar de ser simples. Muita gente fala que o Visconde de Toné é um gênio, ou coisa do tipo. Eu não acho que ele seja um gênio da literatura, mas é um escritor. É um escritor, obviamente, é um escritor de verdade, eu quero dizer, que consegue contar uma história, consegue te prender na história e tudo mais. Ele guarda, às vezes, certo, certos traços ruins do romantismo. Porque, por exemplo, o Rodrigo Gurgel faz uma crítica que eu acho acertada do romantismo, que é do tipo do verbalismo oco. O que seria o verbalismo oco? Você tratar uma ideia muito simples, usar palavras muito rebuscadas e fazer um longo período com palavras rebuscadas e tudo mais, só para causar certo tipo de efeito, mas que, se você for ver bem mesmo, ver qual é o fundo daquela ideia, se torna ridículo. Porque você está usando palavras muito rebuscadas para ter uma ideia muito simples, né? Nesse livro tem algumas partes assim, mas são poucas, não são muitas. Tem os livros românticos e ultrarromânticos clássicos mesmo, eles têm muito isso. Muito isso. Por quê? Porque a gente tem que pegar a fórmula do Chekhov. Se você vai falar uma ideia simples, você escreve da maneira mais simples possível. Claro que não vai ser desleixado, né? Você vai ter que usar o seu jeito, a sua fórmula e fazer isso de maneira literária, né? Mas você não precisa rebuscar. Você não precisa querer inventar para ganhar corpo o texto, porque aí fica uma coisa ridícula. Não é diferente, por exemplo, você pega um filósofo que está tentando exprimir uma ideia complicada. Sei lá, você pega o Kant, você pega o Heidegger, você pega o próprio Aristóteles, né, na metafísica. Fica difícil a leitura porque o próprio tema que ele está tratando é difícil. Não é porque, mesmo que ele fosse um grande gênio da literatura, o tema é muito complicado, então fica difícil o entendimento. A ideia fica difícil, né? Imagina se ele fosse rebuscar ainda em cima daquilo, ia ficar incompreensível, né? Mas na literatura, principalmente no romantismo, faz-se o contrário, né? A ideia simples é rebuscada e fica um negócio complicado. Você tem que ficar descascando aquilo lá para encontrar a ideia dentro daquilo. E quando você vê a ideia, é um negócio simplório, besta. E você fala, por que ele escreveu desse jeito? Para que isso? Às vezes tem isso, tem períodos muito bonitos também, de quase que de poesia à natureza, né? Ele descrevendo alguns aspectos da natureza do sertão do Mato Grosso. Mas tem algumas partes que são assim também, que ele vai exprimir uma ideia simples, ele tenta dar uma rebuscada e tudo mais, né? Mas no geral o livro é bom, o livro não é ruim, e, e ele deve ser conhecido. Ele não é um livro muito conhecido. Hoje, até nas escolas, não estão dando mais muito esse livro para os adolescentes lerem. Mas eu acho que deve ser conhecido como um aspecto da cultura brasileira. Porque a literatura serve para isso. Serve um dos aspectos da literatura de maneira geral, não só a brasileira, né? É registrar o mundo mental de uma civilização num determinado período. O Brasil faz isso muito bem. Uma crítica que eu faço à literatura brasileira é que, na maioria das vezes, não consegue transpor as ideias do tempo, não consegue transpor o mundo mental daquela época para tratar de ideias universais, que aí colocariam a literatura brasileira como algo mais interessante para outros povos, outros países, outras línguas também lerem a literatura brasileira. Não é somente por preconceito, porque nós somos um país subdesenvolvido que as pessoas não leem a literatura brasileira. É porque fica um negócio mais provinciano. A gente trata dos temas locais. Claro, obviamente que o escritor ele vai tratar
dos temas de onde ele está. Muito ele vai usar da experiência pessoal dele, de experiências literárias também, mas eu acho que é possível tratar ao mesmo tempo, usar temas locais, usar a mentalidade daquele tempo e também colocar ali ideias que são universais. Algumas vezes a literatura brasileira fez isso, mas são raras às vezes. Então, esse talvez seja maior dificuldade nossa, né? De, por exemplo, a gente não consegue criar personagens que são os extremos, né? A gente não consegue criar um personagem que seja incrivelmente mal, nem um personagem que seja incrivelmente bom. A gente sempre cria personagens medíocres, que estão ali, são personagens nem muito bons, nem muito maus, né? Nem muito fortes, nem muito fracos. A gente cria sempre esses tipos de personagens. E você pode perceber, na literatura brasileira é quase uma constante. Esse é um dos problemas, uma das críticas que eu faço. Mas claro, a literatura brasileira deve ser conhecida. Por quê? Porque uma outra função da literatura é ensinar a gente a escrever. Aumentar o nosso imaginário, ensinar a gente a escrever, ensinar a gente sobre a nossa própria cultura, sobre o nosso próprio mundo mental, a história do nosso mundo mental, que cara, nós somos isso, entendeu? Nós não. A maioria de nós, a nossa influência, por mais que esteja o mundo globalizado hoje, a nossa influência básica é o que acontece aqui no Brasil. São nossos familiares, são nossos amigos, é o mundo mental brasileiro, que tem uma história, desde da independência até aqui. E a literatura brasileira vai registrando essa história. Por isso, esse é um motivo muito, muito importante para a gente poder ler e conhecer essas histórias. Além de ser muito divertidas, né? Aumentar o nosso imaginário e tudo mais, coisa que eu sempre nos vídeos eu venho falando aqui, né? Mas enfim, esse é um livro que todo mundo deve conhecer. Se você não conhece, coloque na sua lista de leitura, porque eu acho que você não vai se arrepender. Às vezes, hoje, como a nossa linguagem está toda deteriorada, né? Às vezes, em alguns momentos, você pode ter alguma dificuldade de linguagem. Principalmente, às vezes, ele coloca nos diálogos, é muito local, né? Mas eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade de entendimento. É um livro bem fácil de entender, não tem nenhuma dificuldade, pelo menos para mim não teve, né? Linguística nem nada, né? Não é nenhum, por exemplo, Camilo Castelo Branco, que é um autor português, né? Que é mais difícil de ler. É bem mais difícil de ler, que ele usa muitas palavras que não são muito correntes, né? Tá, mas fica aí a dica de livro de hoje. Inocência, do Visconde de Toné. Autor muito importante nessa transição entre o romantismo e o realismo. Tá? Até a próxima. Forte abraço.